Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um vídeo aqui pelo canal e esse vídeo é para você refletir, para você compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo, indica para os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para eles como tem para você, né? Nós estamos felizes porque eu sei que você quer ouvir a palavra de Deus e Deus vai falar conosco. Eu creio por meio dessa palavra. Então nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo de número 24. E nós leremos a partir do versículo de número 37, que diz assim: Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A gente tem refletido sobre essa questão da vinda de Jesus e a gente precisa estar bem atentos, né? Nós precisamos verdadeiramente compreender que é momento de vigiar, que é momento de estar olhando para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então esse texto, ele faz referência, foi Jesus quem falou, ele faz referência aos dias de Noé. Quando Noé fazia a arca, anunciava o juízo vindouro de Deus e a sua geração não atentou para as palavras de Noé. A gente às vezes pode, lendo esse texto, pensar que o pecado mais, digamos assim, proeminente ali era a maldade do homem. Mas Jesus está chamando a atenção para o descaso que eles deram à palavra de Deus. Jesus está chamando a atenção para a desatenção deles para com o aviso divino. Eles não atentaram para a pregação da palavra do Senhor. E eu gostaria que a gente analisasse, visse nesse texto, que muitas pessoas têm incorrido nesse erro. Deus tem nos avisado pela sua palavra, Deus tem nos falado pelos seus profetas, seus mensageiros têm anunciado a vinda de Jesus, têm dito para que a igreja se prepare, para que a igreja acorde. Mas, lamentavelmente, algumas pessoas não observam e não dão atenção à palavra do Senhor. Quando Deus fala, Ele cumpre. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumprirá o fim para que Ele a destinou. E quantos avisos Deus tem nos dado? Quantos avisos o Espírito do Senhor tem manifestado a nós? E nós precisamos estar atentos. Enquanto Noé anunciava o juízo de Deus, a Bíblia nos diz que Noé trabalhava na arca. Ele cumpria todas as ordens de Deus para que aquela arca fosse feita, e não somente feita, mas que ela suportasse a tempestade e as águas que viriam. Ela foi preparada para receber os animais e a família de Noé, e a Bíblia diz que Noé fez tudo quanto Deus ordenara. Era Deus falando e Noé cumprindo o que dizia o Senhor para ele. Amados, Deus tem nos falado nesses momentos, sabe? Deus tem nos alertado nesse momento. Deus tem nos chamado à oração. Como é preciso nos voltarmos a Deus nesse momento. Como é preciso amar a oração como fundamento da nossa vida com Deus. Como é preciso olhar a oração como instrumento divino para que não estejamos confundidos no meio de tanta turbulência. Para estarmos preparados, é uma parte da nossa vida cristã. É uma parte do nosso viver e nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a questão da oração. É preciso ter um momento
para devotar a Deus o culto que Ele merece, porque somente a Ele devemos prestar o culto. Enquanto Noé pregava para aquele povo, enquanto Noé fazia a arca, Noé pregava para aquele povo. Quanta necessidade temos hoje, irmãos, de pregar a palavra a outras pessoas, de adverti-las do juízo que se aproxima, de adverti-las que elas precisam voltar-se para Deus para receber o perdão que Deus nos dá através de seu Filho Jesus Cristo. E Noé anunciava-lhes, Noé dizia para eles, mas eles estavam tão envolvidos com a realidade das suas vidas que eles não atentaram para a palavra de Deus. Amados, não há nada errado em se casar, em se dar em casamento, em construir, não há nada errado. O que estava errado ali é que essas coisas tomaram um lugar tão forte na vida deles. Os afazeres da vida, as coisas do nosso mundo, eram tão importantes que eles deixaram de lado a palavra que Deus estava dando naquele momento. Eles deixaram de lado, e a Bíblia é muito forte quando diz que Deus fecha a porta da arca e ninguém mais podia entrar ali. Amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus para esse tempo. Deus está nos chamando a abrir mão de tudo aquilo que não nos preenche, mas que toma o nosso tempo, que toma a nossa atenção, que tira o nosso olhar da pessoa de Cristo, que tira o nosso olhar da face de Deus. Tem pessoas que estão dormindo, que estão vivendo realmente longe de um compromisso com Deus. E é preciso voltar-se para Ele, é preciso vir depressa a Jesus. Os avisos de Deus são muitos, Ele vem. E a Bíblia diz que nos dias da vinda de Cristo, esses dias seriam semelhantes aos dias de Noé. As pessoas viviam o seu cotidiano, as pessoas viviam as suas vidas, se interessavam por coisas supérfluas, mas não ouviram Deus, não ouviram o Senhor. E Deus nos chama a ouvi-lo nessa hora. Deus nos chama a atentar para o que a sua palavra diz. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O dia do Senhor se aproxima. Eu não quero que você fique confundido, eu não quero que você fique longe da esperança que temos do Senhor. Atente para o que diz a palavra de Deus. Atente para o que diz a palavra do Senhor. Quando eu penso em Noé pregando, eu lembro também de Jonas. Deus o chamou para pregar a uma cidade. E é interessante que a mensagem de Jonas era que dali a 40 dias, Deus destruiria aquela cidade. Olha a diferença. A Noé não ouviu Deus falando, não viu o profeta de Deus falando, não escutou o homem de Deus. Mas quando Jonas começou a pregar, a palavra de Deus veio ao coração do rei daquela cidade, do rei daquele país. A palavra de Deus veio ao coração dos habitantes daquela cidade. E a Bíblia diz que aquele rei conclama um jejum. Homens, animais, todos eles teriam que jejuar para que Deus não destruísse aquela cidade.
E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, viu o jejum daquelas pessoas e não destruiu. Deu a eles a possibilidade de serem livres daquele juízo. O que eu quero que você entenda, meu amado? Eu quero que você receba essa palavra, porque eu estou lhe falando, é para que você entenda que há uma possibilidade de se consertar o que estiver errado. Há uma possibilidade de ouvir atentamente o que Deus está falando, de se voltar para Ele, para receber misericórdia em tempo oportuno. Aquele rei foi sábio. Ouvindo Deus, ele caiu aos pés do Senhor. Ele se rendeu aos pés do Senhor. E essa palavra é para sermos como aquele povo de Nínive, arrependidos e diferentes da geração de Noé, que não ouviu os apelos de Deus para que se arrependesse. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Ouça o que Deus está falando. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério o que Deus está falando. Aceite o desafio de mudar. Aceite o desafio de se curvar diante dele, para receber o perdão e a restauração que somente Jesus Cristo pode nos dar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o seu coração seja tocado, que o seu coração seja cheio da graça de Deus e que você, ouvindo a sua palavra, se volte a Ele, porque Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a restaurar, Deus está pronto a dar vida. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, se essa palavra te edifica, compartilhe esse vídeo, manda para alguém. Seja um instrumento de Deus para que outros conheçam as verdades do Senhor. Eu quero orar contigo agora, encerrar esse vídeo, dando glória a Deus, porque Ele tem nos dado essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Ouçam a palavra de Deus e vivam. A palavra de Deus é vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, falada, chegue ao coração, meu Deus, daqueles que precisam de Ti. Que cada um de nós responda conforme, Deus, o Teu Espírito. Queremos estar inclinados a Ti. Inclina o nosso coração, Deus, a Ti. Nos ajuda a darmos atenção à Tua palavra. Nos faz, meu Deus, voltados para Ti, tendo um compromisso sério, verdadeiro com o Senhor. Neste momento, estende a Tua mão sobre cada vida e abençoa, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.